Caros irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Que Deus ilumine e encha de graça o seu dia. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo dos Católicos para mais um Evangelho do dia. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber diariamente as nossas orações. Curta este vídeo e compartilhe para que esta oração possa chegar àqueles que mais precisam. Antes de começar o Evangelho do dia, deixe nos comentários o seu pedido de oração para que nós e toda a comunidade possamos orar por você. E que você também possa orar por aqueles que precisam. Ou mande abaixo uma mensagem de fé, amor e esperança para o teu irmão e tua irmã. Que Deus nos ilumine e guie nosso caminho, porque se estamos com Ele, nunca estamos sozinhos. Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Os discípulos de Emaús estão tristes, sem esperança e não conseguem enxergá-lo. Sentem algo diferente no caminho, o coração ardendo, mas a tristeza acaba falando mais alto. Porém, um simples gesto daquele homem que até então era um desconhecido, faz com que os discípulos abram seus olhos e vejam. Era Jesus vivo,
Caros irmãos, certamente já passamos por alguma experiência semelhante à dos discípulos. Vamos à missa, grupos de oração, conhecemos a palavra, mas de repente, algo que acontece em nossas vidas que nos deixa tristes e sem esperança. De repente, vem alguém e nos mostra um caminho, uma direção, mas isso não é o bastante. Nossa tristeza é muito grande para reconhecer os sinais naquele momento. Ainda assim, nossa necessidade é imensa e clamamos: Senhor, nos dá um sinal. Então, ele permanece. Agora, já não são necessárias palavras, pois Deus se mostra em atos, num ato de amor, no momento da partilha. E assim, olhamos para trás e percebemos que Ele estava ao nosso lado o tempo todo, com suas palavras de amor e esperança. Ele não é uma ilusão, Ele está vivo no meio de nós. Portanto, irmãos e irmãs, façamos também esse convite a Jesus. Senhor, fica conosco. Precisamos de Tua palavra de vida, da esperança e de alegria. Fica e caminha comigo, Senhor, para que eu não desanime. E lembremos, em nossa caminhada, o Senhor nunca nos deixa sozinhos.